E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Link Games. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um jogo físico, um board game, um barra card game físico, digamos que recém-lançado quando eu tô gravando esse vídeo, que é o Kingdom Legacy. E o Kingdom Legacy, ele já veio com duas expansões também para ele, que traz mais cartas. E essa questão dele ser Legacy já traz um aspecto que vai dar uma característica dele que a gente vai comentar aqui. Então vamos abrir a caixa para a gente comentar, porque o jogo ele é composto por diversas cartas e ele vai ser quase que um deck building, justamente porque a sua proposta é: você vai começar com 4 cartas, as cartas são numeradas, aqui no baralho inicial, de 1 a 140, se não me falha a memória. Então nós temos 2 decks de 70 cartas e a gente não vai alterar essa numeração por enquanto, tá? Porque a história do jogo, digamos assim, como ele se desenvolve, ele vai se desenvolver nas primeiras 70 cartas. Ele é um card game solo, então a gente basicamente, para fazer um setup, separaria as cartas até as 70 e iremos jogar com essa quantidade de cartas. E como que ele funciona? Você vai separar as 10 primeiras cartas inicialmente, que são as cartas iniciais, e esse vai ser o seu deck inicial, das cartas de 1 a 10. E essas cartas, elas são bastante intuitivas. Eu vou pegar uma aqui para vocês verem. Por exemplo, nós temos essa carta aqui. Essa carta, a número 1, ela é um terreno selvagem. E vocês podem ver que tem 2 moedas e uma outra imagem. Mais 3 moedas e uma outra imagem. 3 toquinhos de madeira e uma outra imagem. Então, essa é a mecânica de evolução da carta. Você vai flipar ela para mostrar que ela está evoluindo. E sendo que sempre vai prevalecer o desenho que está para cima aqui, né? Então, a carta ela vai começar com essa bolinha aqui para cima. No caso aqui com 1 para cima. Pô, tirei 2 moedas, então você vai tirar essas 2 cartas e vai flipar ela. Então, nisso, você vai construindo o seu reino. E essas rodadas vão ficando cada vez mais longas e mais interessantes. Porque todos os recursos das cartas, eles são descritos na própria carta. Então, por exemplo, se a carta fornece 2 moedas, ela tem 2 moedas. Se a carta fornece pedra, ela tem 2 pedras. E assim por diante, para outros recursos que você vai poder desenvolver ao longo da partida. E essa partida, ela é bastante intuitiva, todas as regras elas são faladas nas próprias cartas no avançar do jogo. Então você vai começar com 10, abrir 4 cartas, no caso ali cartas, você vai embaralhar essas 10 cartas, abrir 4. Aí você vai ver o que você quer fazer. Ah, eu vou evoluir essa minha fazenda. Você evoluiu, você tira essas 4 cartas e abre outras 4. Caso você queira abrir mais do seu deck, você vai lá e saca mais 2 cartas. Aí você vai fazendo essa mecânica. Quando o seu deck acabar, você vai na caixa e pega as 2 próximas cartas. Então aqui você pegou de 1 a 10, agora o seu deck é de 1 a 12. Então nisso você vai ampliando o seu jogo. Então você imagina que o meu deck que começou de 4 cartas pode ficar desse tamanho. Então as rodadas vão ficando mais longas, você vai tendo mais recurso e evoluindo o seu reino. Então aqui esse é um elemento do jogo bastante interessante. Ele é totalmente independente de qualquer outra coisa, só tem as cartas, funciona a partir desse flip. E nós vamos desbloqueando novas cartas, né, no desenrolar, como por exemplo, cartas que não serão mais embaralhadas, que são cartas como essas, em que você vai marcando para você marcar a pontuação final, para você realizar missões. Então é extremamente intuitivo e simples de se jogar, bem gostosinho ali para uma tarde que você quer jogar alguma coisa, você pega, pode embaralhar, jogar e você, digamos que salva o seu status, né? Então aqui esse é o meu baralho de jogo atual, em que eu tô separando aqui as cartas. Quando eu quiser voltar a jogar, eu vou pegar, separar as cartas de objetivo, cartas de pontuação e vou embaralhar, no caso, as cartas que eu quiser que for fazer parte do meu deck que eu errei. No momento são essas cartas aqui. Eu tenho mais umas 4 ou 5 rodadas para fechar o jogo base ainda. Mas é bastante interessante e fica aí uma recomendação de jogo solo para quem curte esse gênero de jogo.
Tem outros que eu quero trazer aqui também, mas esse jogo ele é bem focado nessa campanha. E aqui entra um ponto que eu acho interessante dele de forma geral, mas que eu realmente não vou fazer, que é a questão do Legacy. Por que questão do Legacy? Existem algumas cartas que vai falar para você assim, essa daqui, por exemplo, olha. Essa carta de mina, a carta Mina Rasa, por exemplo. Quando você tem ela, você tem a opção de rasgar a carta, literalmente rasgar a carta, e adicionar 2 outras cartas que estão das cartas de 70 a 140. E é justamente para isso que serve a outra parte. Ela é um monte de cartas extra que ele vai gerar a partir de outros recursos para você. Então, rasgue essa carta e pegue a carta número 80. Então, você pega aquela carta de número 80 e coloca no seu baralho. Só que aquela carta que você rasgou, o jogo, o intuito dele é que você realmente rasgue a carta, sabe? E esse é o elemento Legacy, porque no final, quando você completar as 70 cartas, você somaria a sua pontuação e anota quanto você fez. Então, teoricamente, se você quer jogar de novo, você compraria um novo jogo base e vai jogando assim. Ou adicione as expansões que traz novas cartas e vai continuando jogando. Eu não gosto disso. Por mais que seja um formato Legacy, eu me recuso a rasgar as cartas ou colocar as etiquetas que vem aqui também, né? Tal carta vai ganhar um recurso de madeira, então você poderia tirar e colocar. Aí a gente tem a opção de colocar sleeve. Eu, no caso, jogo anotando o nome da carta e recurso com um papelzinho do lado, porque é um jogo que eu achei interessante e que eu vou querer rejogar no futuro para ver quanto mais de pontuação eu consigo fazer. E eu tenho esse apego a livro, a jogos, que eu não gosto de ficar rasgando, eu não gosto de ficar adulterando para eu poder rejogar depois. Eu sei que esse não é o propósito original do produto, mas eu não vou rasgar, né? Sendo bem sincero, não vou rasgar. E aí, esse é o jogo base. E aí eu comentei que o jogo, ele também tem 2 expansões. Elas são vendidas separadamente, tá? Mas no caso, quando eu fui comprar, eu já comprei o Kingdom Legacy o jogo base com as suas expansões, que são esses 2 pacotes de cartas. Eu não cheguei a jogá-las ainda, mas eu fui abrir para ver como que funciona. Eu adoro jogo de carta, adoro abrir pacotinho, e eu realmente não ia conseguir esperar até chegar nelas. Então eu fui abrir para ver como que elas adicionam as cartas, tal. E o que acontece basicamente é que a gente vai pegar algumas cartas do Legacy, do jogo base, e vai trocar pelas expansões, que no caso é uma expansão de mercadores e aqui é uma expansão de Reinos Feudais Aventuras. Esse de Aventuras eu tava olhando, eu achei bem legal, porque ele tem meio que uma mecânica de exploração de mapa. Então tô bem empolgado para jogar essa daqui, mas eu acho que eu vou acabar jogando dos mercadores antes. E é um jogo que eu recomendo bastante, porque ele traz uma experiência single player que ela é bastante contida no quesito de espaço que ela consome. Ela pode ser jogada de forma prática e rápida. E que nem eu falei, se você não for apegado a cumprir tudo que o jogo pede, tipo, rasgue a carta. No caso aqui, rasgue a carta, eu tô separando a carta. Coloque um colante nessa carta, ou um adesivo, né? Colante não. Coloque um adesivo nessa carta para indicar que ela tá produzindo tal coisa. Eu anoto num papel do lado. E sempre que eu vou jogar, eu pego meu caderninho e vejo qual recurso tal carta tá gerando. Ou qual o número da carta, né, que tá gerando tal recurso. Então, assim, certas mecânicas que para mim tornam o jogo mais rejogável, reutilizável, do que simplesmente pegar, rasgar as cartas e falar, ok, deixar na minha prateleira futuramente. Então eu gosto dessa rejogabilidade. Mas se você não é apegado a isso e quer ter essa experiência do Legacy completa, eu acho que também é válido. Vai de cada jogador e de como você gosta de aproveitar. Mas é um jogo que eu acho interessante, que quebra um pouco aquela premissa de que todo board game, todo card game, você vai precisar de alguém para jogar. Esse jogo ele traz esse viés de você poder jogar sozinho. Ele vai incrementando cartas de uma maneira muito interessante, desafiadora, e vai tornando o seu objetivo de fazer pontos não mais difícil, mas que te desafia estrategicamente a você otimizar como você pensa, como você usa os recursos, qual carta você flipa, qual carta que você vai manter e não flipar,
qual você vai optar por descartar, qual você... Então, sabe, isso é bem interessante. Então, é um jogo que eu recomendo bastante e que eu acho que, pra quem curte jogo single player, é uma indicação certa. Ele foi publicado aqui no Brasil pela MeepleBR, tanto o jogo base quanto as expansões. E se você nunca jogou, eu também recomendo pra você experimentar, porque eu acho que, putz, é uma boa porta de entrada para você ter contato com board games que te proporcionem experiências single player. Mas bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e também vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Nos comentários, fala aí se vocês já jogaram Kingdom Legacy ou se vocês já fizeram expansão, quantos pontos vocês fizeram. Eu tô pretendendo terminar por breve aqui, só mais uma horinha acho que eu termino as 70 cartas da campanha principal. E depois vou querer rejogar, adicionar expansão, tem bastante coisa pra jogar aqui ainda. Mas vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários se você curte board game, qual é o seu board game favorito. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas aqui no canal são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.